Olá, amigo telespectador da TV Ativa. Nós estamos mais uma vez aqui para o programa O Viver é Cristo. Apresentar esse programa, porque esse programa foi planejado, elaborado para você, que Deus quer falar com você hoje. Deus tem um propósito para você e Ele tem uma mensagem para você. E por isso nós vamos falar da parte de Deus para você. E agora nós vamos ter um momento de louvor, e o louvor vai preparar seu coração, sua alma e seu espírito. Preparar para a mensagem que Deus quer falar com você. Fica conosco, 30 minutos de programa. Meu amigo, se você tem a sua Bíblia aí, abra, que nós vamos estudar um pouco da Palavra de Deus. O tema da mensagem hoje é resgate. É muito conhecido essa palavra resgate, né? Porque ultimamente, aí nos tempos para cá, houve muito sequestro, né? E a pessoa tinha que pagar o resgate, e quando não, a polícia ia lá, desmanchava o cativeiro e resgatava as pessoas. Assim acontece com a vida do crente. Há pessoas que Deus quer resgatar. Porque Satanás, quando entrou no jardim, ele sequestrou a família de Deus. E ficou no cativeiro. O mundo é o cativeiro. Mas tinha que pagar um resgate para poder tirar. O homem, sim, ele não consegue. Ele não consegue pagar o resgate de ninguém, nem dele e nem do seu irmão. A palavra de Deus diz bem claro a respeito disso. Quando nós lemos nos Salmos, no 49, e o versículo 7 e 8, ele fala a respeito disso. Ele diz: ao irmão verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Deus, olhando do alto céu, não havia um sequer que pudesse satisfazer a vontade dele, para que pudesse ter uma comunhão íntima com ele, como era no jardim, ele e Adão. Mas o homem estava separado de Deus. Mas Deus providenciou um meio para resgatar o homem dos seus pecados. O cativeiro, o mundo, é o lugar onde está o cativeiro, que é o pecado. O pecado traz uma separação entre Deus e fica separado de tudo. Assim como uma pessoa que sequestra, ela coloca no cativeiro, num lugar longe, separado, e fica ameaçando a família para pegar o dinheiro do resgate. E assim fica a pessoa. Assim está todo no mundo, as pessoas nos seus pecados. Mas o resgate que o Senhor Deus exigiu era muito caro e por isso ninguém podia pagar. Por quê? Porque não vai pagar o resgate para Satanás. Vai pagar o resgate para a justiça de Deus. É esse que Deus estava exigindo. Pagar pela justiça. E como iria pagar pela justiça? Porque não havia um sequer que fosse justo, que justificasse diante de Deus. Todos pecaram e destruídos estavam da glória de Deus. Precisava de alguém. E Deus, olhando do alto céu, não achou um sequer. Mas Ele procurou um meio. E este meio de resgatar as pessoas da escravidão do pecado estava ali sequestrado por Satanás. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo. Seu Filho unigênito. Porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós lemos em Mateus no capítulo 20, e do verso 28, diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Ele veio para resgatar. Resgatar da ira vindoura. Resgatar da justiça para a justiça de Deus. As pessoas tinham que
buscar a Deus, mas o único meio é através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Cristo, ele veio. Porque antes as pessoas viviam nos seus pecados, mas não conhecia o pecado. Não conhecia. Vivia andando cada um no seu caminho, desgarrado como ovelha, mas permanecendo no pecado. Aí Deus enviou o quê? A lei. Deus deu a lei a Moisés, para que o povo obedecesse a lei e seguisse a lei. Mas tem uma coisa, a lei não salva ninguém. A lei não pôde salvar. A lei não pôde resgatar ninguém dos seus pecados. Porque a lei, ela veio para mostrar o pecado. Porque a pessoa não sabia o que era pecado. Vamos ver a palavra de Deus em Romanos, capítulo 7, versos 7 e 8. Romanos, capítulo 7, versos 7 e 8. É que diz: que diremos, pois? É a lei o pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçará, não matará, não roubarás. A lei, ela mostra o pecado. Mas ela não liberta você do pecado. Ela não salva você do pecado. A lei, ela está só apontando para o pecado. Quando nós lemos em Gálatas capítulo 3, versos 24 e 25, nós vamos ver o que a lei, ela é boa, santa e justa. Mas ela mostra a maldição do pecado. Ela mostra aonde está o pecado. Mas a lei, ela conduz para alguém que pode justificar, que pode salvar, que pode libertar, que pode resgatar, que é Cristo. Quando nós lemos em Gálatas no capítulo 3 e o verso 24, ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio. O que é essa palavra aio no grego? Traduzindo no português, quer dizer guia. A lei nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei, ela é o guia. Vamos fazer uma analogia, uma comparação? Se você tem o seu filhinho que estuda no colégio, você pega o seu filhinho e entrega na mão daquele condutor, que leva numa van até o colégio. E essa pessoa tem a responsabilidade de levar o seu filho até o colégio. Ele entra do portão para dentro e entrega o seu filho para o professor. Ele já não tem mais responsabilidade, entregou. A lei é a mesma coisa. A lei conduz você a Cristo. E quando você está na mão do Senhor Jesus, assim aquela criança que entra no colégio, ela vai aprender com o professor. Tudo que o professor ensinar, ela vai aprender. Porque o condutor não ensina nada, ele só conduz. Assim a lei ela mostra o pecado, mas ela conduz a Cristo, que está dizendo aqui, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O versículo 25 diz: mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, quer dizer, ao guia, à lei, não somos mais subordinados, porque Cristo é a graça salvadora. E tudo supera a lei dos 10 mandamentos que eles não conseguiram seguir, ninguém consegue seguir. O único que guardou os mandamentos foi Jesus, porque ele era justo.
Você não consegue. Eu não consigo. Tiago diz que tem 10 mandamentos. Mas se eu tropeçar em um, eu vou comprometer os 9. Então por isso que Jesus veio, pela graça. Ele diz, pela graça sois salvo. Agora, quando você conhece Jesus, recebe Ele no seu coração, recebe o Espírito Santo no seu coração, que você tem uma boa consciência de seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, você vai seguir os passos do Senhor Jesus. Você vai sentir o amor de Cristo no coração. E quando você tem o amor de Cristo no coração, veja o que Cristo fez com os 10 mandamentos. Ele reduziu em 2. Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás teu próximo como a ti mesmo. Se você ama Deus, que é Jesus, e você tem o amor de Cristo no coração, e você ama o próximo, você está cumprindo toda a lei, mas por amor. E se você tropeçar em um ponto, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus, Ele veio a este mundo. Porque a lei, ela traz a maldição, porque ela aponta o pecado, ela aponta a desgraça do pecado. E por isso ela traz a maldição. Quando nós lemos em Gálatas, no capítulo 3 mesmo, e o versículo 13, o que ele diz aqui na palavra do Senhor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele foi. Então por isso que ele foi maldito. Ele fez maldição. Para quê? Para nos fazer justiça. Para nos justificar. Pagar o preço. O preço que Deus estava, a justiça estava cobrando. Pagar o preço do resgate. E o preço do resgate tinha que ser o quê? Um sangue puro, sem mácula, sem defeito. E por isso que Pedro diz, nós fomos comprados não com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus, como sangue de cordeiro. Sem pecado. Nem com ouro, nem com prata. Deus não quer nada desse mundo. Nem dos metais mais valiosos desse mundo. Deus não quer, não paga a sua salvação. Mas Cristo pagou. Porque Ele ficou a sós com a justiça. Quando Ele estava no madeiro pendurado. E sendo zombado por todos. E quando Ele foi levantado da terra, naquela cruz, entre 2 malfeitores. E ele, contudo, dizia, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele estava ali sofrendo as consequências do meu pecado e do vosso pecado. Mas ele estava a sós com a justiça. Ele estava satisfazendo a justiça. E por isso que o sacrifício dele da cruz subiu a Deus como um aroma agradável. Porque Ele nos amou de tal maneira. Por isso, meu amigo, não há outro meio de salvação mesmo. Salvação só em Cristo Jesus. Porque Ele pagou o preço. O preço caríssimo que nós já dissemos que ninguém neste mundo poderia pagar. Está aqui na Bíblia. Você não pode pagar o resgate do seu irmão. Porque é caríssimo. Nem ouro, nem prata. Mas Jesus nos pagou. Com o sangue derramado na cruz. E ali, quando ele estava sós na cruz, o Pai virou as costas para ele. Ele ficou a sós. Com a justiça. Pagando o preço. Caríssimo. E é isso que fez a satisfação do Pai. Ao Pai dizer, este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Você pode ser também um filho amado de Deus, adotado por Cristo Jesus. Se com Ele nós sofremos, com Ele nós somos glorificados. E por isso Ele está pronto, está de braços abertos, hoje, agora, esperando por você tomar uma decisão. Porque Ele foi maldito na cruz. E Deus,
Ele quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. E todos sejam salvos. Todos sejam salvos por Ele. Porque Cristo nos redimiu através do sangue da cruz. Quando nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, e o verso 4, ele diz: o qual deseja, Deus Pai está falando, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por todos, mas todos, uma condição: aquele que crê, aquele que aceita, aquele que reconhece que é um pecador, aquele que reconhece que está longe de Deus, separado de Deus. Mas Jesus veio para fazer essa ligação, trazer você para ter essa comunhão com Deus e glorificar o nome do Senhor. Por isso essa mensagem fica para você, que Deus deseja que todos sejam salvos. Você está incluído, se você querer. Basta você querer. Depende de você. Você tem o livre-arbítrio de escolha, se você quer ou não quer. Que muitos escolheram, quiseram e foram salvos. E muitos não quiseram, foram perdidos. Porque Jesus, quando ele comissionou seus discípulos, seus apóstolos, quando ele subiu ao céu, e ele deixou uma comissão dos seus apóstolos para dar continuidade no seu ministério aqui no mundo, ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Aí a escolha é de você. Eu escolheria que você fosse salvo. Eu escolheria que a minha família toda fosse salva. Mas eu não posso. Eu escolhi. É eu que tenho que tomar decisão. E é você que tem que tomar decisão. Que hoje você possa entender esse chamado de Deus, essa mensagem de Deus. E você pode abrir o coração e dizer: Senhor Jesus, eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Que você será salvo para toda a eternidade. Amém? Meus amados, o conselho da palavra de Deus hoje é o conselho da salvação. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 2, ele diz: por esta razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Verdades ouvidas. A pregação do Santo Evangelho. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meios de anjos, toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Agora, versículo 3, ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmado pelos os que ouviram. Quem foi que ouviram? Deu a sequência. Os discípulos. Foi confirmada por eles depois. Versículo 4 diz: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. É bem clara a palavra de Deus. A salvação
a Bíblia nos mostra 3 pontos importantes. Primeiro, quando nós lemos em Judas, no versículo 3, ele diz, falando de uma comum salvação. Mas a comum não é no sentido de valor, mas por ser uma única salvação. Não há acepção ou exclusão de pessoas, sendo todos salvos da mesma forma, pela mesma fé, no mesmo Senhor. Deus não faz acepção de pessoa. Salvação ela é comum porque ela abrange a todos. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser jovem, pode ser velho. Deus não importa com a condição e situações. De todas as situações, a salvação atinge a todos. Ele dá de graça para todos. Segundo ponto, uma tão grande salvação que nós lemos aqui, como escaparemos de uma tão grande salvação? Porque ela é grande. Um plano que restaura o nosso pecado perdido, nosso passado perdido. Nos dá um presente vitorioso e nos garante um futuro precioso. Um plano que admite a inclusão de todos, em todos os tempos, em todas as partes. Um plano que viabiliza o propósito de Deus. Por isso que ela é uma tão grande salvação. Como escaparemos de uma tão grande salvação? Terceiro ponto. Uma salvação eterna. Uma eterna salvação, nós lemos em Hebreus capítulo 5, verso 9, uma vez baseado no caráter de Deus, que é eterno. A salvação nos garante bênção perenes. Temos a garantia de que desfrutamos as alegrias da salvação que Deus para todos sempre, eternamente. Por isso, meus amados irmãos e amigos, como escaparemos nós de negligenciar uma tão grande salvação? Aquele que não conhece o Senhor Jesus e quando ouve a palavra de Deus, a salvação eterna que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se negligenciar, como vai se escapar? E vai ter um julgamento. Nós que cremos, que aceitamos, já participamos dessa tão grande salvação, como que nós vamos negligenciar se nós não proclamar a ela? Tem que proclamar a salvação a todos. O Senhor Jesus, Ele escolheu nós e chamou para isso, para proclamar as virtudes dele, o amor, a misericórdia e a graça. Que o Senhor nos ajude a todos. Amém. Amados, nós chegamos mais ao fim de um programa, o Viver é Cristo. A mensagem de Deus foi entregue. Agora eu quero convidar você para assistir os novos programas que vêm aí. E também mandar o seu pedido de oração pelo Zap que aparece na sua tela. E alguma dúvida que você tem com respeito da mensagem, pode mandar. A Bíblia vai responder a sua pergunta. E nós vamos orar por você. Que o Senhor possa estar abrindo o seu coração, iluminando o seu coração. E o Espírito Santo convencendo você que precisa de Jesus, necessita da salvação. Vamos orar. Pai Santo, nós chegamos diante de Ti mais uma vez agradecido, Pai, para entregar esta mensagem. Nós queremos, ó Pai bendito, que a Tua palavra, que vai ser penetrado nos lares, que está entrando, Senhor, nas famílias, que estão assistindo, Senhor, este programa, assistindo a Tua mensagem. Que Tu possa, no poder do Santo Espírito, convencer as pessoas que somente Jesus é o Salvador. Que Ele veio ao mundo para nos resgatar do pecado, para nos trazer justiça, para nos fazer justiça diante de Deus. Por isso, Pai bendito, abençoa a todos.
Se houver pessoas que estão aí no seu lar, enfermo, na cama, que Tu possa, Senhor, estar consolando, confortando, levantando ele desse incômodo, curando na Sua vontade, o Pai bendito, para que ele possam glorificar o Teu nome. Pai bendito, nos hospitais, Tu possa estar visitando as pessoas que estão enfermas nos hospitais. Pai bendito, visita as pessoas que estão nos cárceres, que estão presos nas cadeias. Que Tu possa estar abençoando a cada um deles, e eles reconhecendo dos seus atos, e que eles possam confessar Jesus como Salvador. Pai bendito, abençoa esse programa, abençoa todos os dirigentes desse programa, abençoa a emissora, abençoa a todos. Nós entregamos nos Teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo programa, permitindo Deus.